Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Na aula de hoje nós vamos falar de relative pronouns, os pronomes relativos, e o nosso foco hoje é nos uses, nos usos dos pronomes relativos considerando a língua inglesa. Recapitulando com vocês bem rapidinho, na nossa videoaula anterior, nós tratamos de pronomes relativos. Nós discutimos um pouco sobre a definição desses pronomes, quais são eles, como eles são utilizados, para que eles são utilizados e fizemos bem rapidamente a apresentação dos principais pronomes. Hoje, nós vamos aprofundar um pouquinho na questão dos usos. Quando que eu devo utilizar ou aplicar cada um desses pronomes relativos, considerando os contextos aos quais eles se referem. Bom, nosso roteiro de hoje, então, eu vou recapitular com vocês primeiro a definição, Relative Pronouns Definition, então a definição, os conceitos que compõem esse conteúdo, a definição dos pronomes relativos, uses, nosso foco de hoje, os usos dos pronomes relativos, defining and non-defining clauses, que são sentenças definitivas ou não definitivas, ou sentenças restritivas e não restritivas, que fazem referência justamente à presença dos pronomes relativos. São frases que têm como característica o uso dos pronomes relativos, tá bom? Depois, relative pronouns in context. Vou mostrar alguns contextos para vocês, inclusive de questões do Enem, em que esse conteúdo aparece. E, por fim, a gente faz exercício, ok? Então, vamos lá. Recapitulando um pouquinho da nossa definição, né? O conceito do que são os pronomes relativos. A relative pronoun relates to another noun preceding in the sentence. Então, a primeira coisa que eu observo é que o pronome relativo, ele se refere a um outro substantivo que já foi mencionado na sentença. Normalmente, os pronomes relativos sempre fazem referência a um termo antecedente. Eles são utilizados para substituir justamente um termo que já foi citado anteriormente em uma oração. They connect a dependent clause to an antecedent. Então, eles fazem a conexão entre uma oração dependente, ou como nós chamamos em português, uma oração subordinada, a um antecedente, ou seja, um termo, alguma coisa que já foi mencionada anteriormente na frase. Portanto, os pronomes relativos atuam como o sujeito ou o objeto da oração subordinada ou da oração que é dependente. Sempre que a gente falar de oração dependente, é uma oração que sozinha ela não faz sentido, tá bom? Ela fica incompleta. Aqui eu tenho, por exemplo, duas frases que são separadas, são frases individuais ou períodos únicos. Susan uses a computer. A Susan usa um computador. Essa é uma frase. A outra frase, it was her parents' present. It se refere ao objeto, no caso, o computador. O computador foi um presente dos seus pais. Então, eu tenho duas frases. A Susan usa o computador e o computador foi um presente dos pais. Eu junto essas duas frases usando um pronome relativo e aí eu crio Susan uses a computer which was her parents' present. A Susan usa um computador que foi um presente dos seus pais. Então, nesse caso, o pronome que em inglês é representado pela palavrinha which, ele junta as duas frases. Qual é o termo antecedente nessa frase? O computador. Tá? Então, ele está fazendo referência a um termo que já foi citado anteriormente e conectando as duas frases. Outro exemplo, Júlio is the man who is shaking her hand. O Júlio é o homem que está cumprimentando a mulher, né? Que está dando um aperto de mão na mulher. O who também significa que. Qual é a diferença da frase anterior para a frase de agora? Na frase anterior, o que fazia referência a um computador.
computador é um objeto, é uma coisa. Tá? Já no caso do homem ou do Júlio, aqui eu tenho um pronome que faz referência a uma pessoa. Então, essa é a característica que nós vamos sempre observar. A que esse pronome relativo está fazendo referência. Com base nisso, eu vou determinar qual pronome eu utilizo. Bom, os principais pronomes relativos são who ou whom, que é a mesma palavra com um Mzinho no final, whose, which, where, when e that. Essas palavrinhas, você deve estar olhando para elas e deve estar pensando, professora, mas eu já vi isso daí em outro lugar. As palavrinhas com WH também são usadas como pronomes interrogativos. Eu falei isso na aula anterior. Quando esse pronome aparece no começo da frase, numa pergunta, provavelmente ele está desempenhando a função de pronome interrogativo. Ele está questionando. Who is your teacher? Quem é o seu professor ou a sua professora? Nesse caso, no pronome relativo, ele não vai aparecer no início da frase e ele não vai aparecer numa pergunta. Ele vai ser utilizado como um elemento para relacionar diferentes frases. Então, a tradução dele também vai mudar um pouquinho. Tá? Quando você usa ele numa pergunta, nós chamamos who de quem, falando de pessoa. Quando você usa ele na função de relativo, nós traduzimos como que. Tá? Então, vai ter essa observação considerando os diferentes contextos. Who ou whom, que, para pessoa. Whose, cujo ou cuja, para trabalhar a relação de posse entre dois termos. Which, que ou qual, quando é objeto. Where, onde. When, quando. E o that, nós vamos chegar lá, ele funciona como um coringa. Você tanto pode usá-lo para pessoa quanto para objeto e a tradução dele na função de pronome relativo também é que. Tá? Quando ele é pronome demonstrativo, aí a tradução é diferente. Aquele, aquela ou aquilo. Professora, como é que eu vou saber, então, se essa palavra está desempenhando essa função, se está desempenhando outra? Sempre analisar o contexto, pessoal. O que o contexto está te dizendo? Qual é o sentido que está sendo apresentado naquela oração para você entender que função ela está exercendo? Os pronomes relativos podem ser usados no início da sentença subordinada, sempre para oferecer algum tipo de informação a respeito da oração principal. Então, a oração subordinada é a oração dependente e a oração principal é a oração independente. Tá? O termo antecedente normalmente aparece anteriormente, por isso que ele tem esse nome. E é nesse sentido que nós vamos observar o pronome relativo sempre trazendo algo que foi citado antes. This is the house which Jack built. Esta é a casa que o Jack construiu. Esta é a casa é a minha oração principal. Que Jack construiu é a minha oração subordinada. Tá? Então, esse que faz referência à casa, também uma ideia de objeto. I don't know the day when James married him, ou Jane married him. Eu não sei o dia, quer dizer, eu não sei a data, eu não sei quando a Jane casou com ele. Então, eu tenho uma situação ou uma observação em que eu estou me referindo a um tempo, por isso que eu usei quando. Os pronomes relativos, como eu mencionei anteriormente, são usados de acordo com o tipo de termo ou termo antecedente ao qual ele faz referência. Então, por exemplo, eu vou ter que observar se o termo que ele está ligando, que ele está relacionando, é uma pessoa, é um objeto, é um lugar, é alguma referência temporal. Então, com base nessa informação, eu utilizo um pronome. Eles tanto podem desempenhar a função sintática de sujeito, de objeto da oração, ou mesmo um caso possessivo, quando nós formos usar o pronome cujo ou cuja. Vamos ver o uso de cada um deles, então? Começando pelo who, tá? Sem o M. Who é utilizado para se referir à pessoa. Toda vez que o termo antecedente for um indivíduo, uma pessoa, você vai usar esse pronome. Atenção, porque nós vamos usar o who
quando essa pessoa na oração é o sujeito da frase. Tá? E já já eu vou mostrar para vocês por que isso é importante, você identificar se essa pessoa é o sujeito ou não. Primeiro, exemplo. She's the kind of person who will never disappoint you. Ela é o tipo de pessoa que nunca vai decepcionar você. Nesse caso, esse who se refere à pessoa. Quem é a pessoa? Ela, o sujeito da oração. Por isso que eu usei o who. Tá? No exemplo de baixo, I'm looking for someone who could help me. Eu estou procurando alguém ou uma pessoa que possa me ajudar. Bom, então nesses exemplos eu tenho sujeito. O whom, que é o mesmo pronome com um mzinho no final, também significa que, também é usado para pessoa, só que quando essa pessoa na oração desempenha a função sintática de objeto. Tá? Vou separar aqui para vocês rapidinho uma ideia. Eu estou falando objeto várias vezes. Tem dois tipos de objetos, tá? Quando eu estou falando nesse exemplo aqui, eu estou me referindo ao objeto na função sintática. Então, objeto direto ou objeto indireto na oração. O papel que aquela palavra desempenha na oração. Outro exemplo que eu vou citar de objeto, e que eu já falei anteriormente, é o objeto de coisa. Tá? De algo a que você está se referindo, alguma coisa, tá bom? Algo que não é pessoa, por exemplo, certo? Então, vamos lá, voltando para a ideia de função sintática de objeto, objeto direto ou indireto na oração. She's the woman whom we met in Portugal. Ela é a mulher que nós conhecemos em Portugal. Nesse caso, quem pratica a ação somos nós. Nós conhecemos, nós encontramos a mulher em Portugal. A mulher é quem foi encontrada. Nesse caso, ela é o objeto da oração, tá bom? Por isso que eu usei whom e não who. Outro exemplo. The man whom she called to had already left the office. O homem que ela telefonou, que ela chamou, já tinha deixado o escritório. Nesse caso, a mesma situação. Ela é quem pratica a ação, ela é o sujeito, e o homem é o objeto da frase, é a quem ela chamou, tá bom? Esse whom, ele é muito mais utilizado na linguagem escrita, na linguagem formal da língua inglesa, na norma culta. Tá? Na conversação do dia a dia, na situação comunicativa, principalmente na versão oral, o whom é pouco utilizado, tá bom? Continuando, which. Which também significa que, quando ele faz a função de pronome relativo. Só que você vai usar ele para tudo que não for pessoa, para uma coisa, para um objeto, para um animal, aí você usa o which. Did you see the email which came today? Você viu o e-mail que chegou hoje? Então, aqui eu estou me referindo a uma coisa, a um e-mail. E-mail não é pessoa. I love the puppy which is jumping at the kitchen. Eu amo o cachorrinho, o filhotinho, que está pulando na cozinha. Então, eu estou me referindo, nesse caso, a um animal. Então, esse which é usado para se referir a coisa, objeto ou animal. O whose, que eu mencionei na nossa introdução, significa cujo ou cuja em português. Quando que nós usamos cujo ou cuja? Toda vez que você faz relação entre dois substantivos, dois nomes. Um substantivo é o possuidor e o outro substantivo traz uma relação de posse com esse possuidor. Tá? Alguém tem uma relação, um estabelecimento de propriedade com algo. Tá? Algo pertence a alguém. Por exemplo, he's the man whose opinion I respect. Ele é o homem cuja opinião eu respeito. A opinião pertence ao homem. Então, eu uso esse pronome relativo para fazer a relação entre o possuidor, que no caso é o homem, e o que esse possuidor possui, no caso, a opinião. Outro exemplo, she's the student whose handwriting is the best in my class. Ela é a estudante cuja escrita é a melhor na minha aula ou na minha sala.
tá? Então, de novo, fazendo a relação de posse, a estudante possui uma escrita, tá? Handwriting faz referência a essa escrita manual. Where, onde, você vai usar sempre que estiver fazendo referência a lugares ou localizações. This is the house where my son was born. Essa é a casa onde o meu filho nasceu. Casa, um lugar. That is the restaurant where we got engaged. Aquele é o restaurante onde nós ficamos noivos. Falando de lugar mais uma vez. When, sempre que for tempo. Tradução de when, quando. Primeiro exemplo. Sábado é o dia quando nós fazemos ou nós festejamos. Fazemos uma festa ou faremos uma festa no futuro. Verão é o tempo quando eles saem de férias. Então, são exemplos falando de referência temporal, tá? No caso do pronome that, como eu mencionei para vocês no começo, ele às vezes é um coringa. Você pode utilizá-lo tanto no lugar de who quanto no lugar de which. E ele faz essa função também de pronome que. This is the situation that I expect. Essa é a situação que eu esperava. E eu tenho um amigo que costumava trabalhar aqui. Então, nesses dois exemplos, eu tenho duas situações diferentes. Eu me refiro a algo que não é pessoa e no outro a um amigo, que aí sim é uma pessoa. E eu uso o mesmo pronome. Essa ideia de divisão ou de classificação das orações, a oração definitiva ou restritiva e a não restritiva ou não definitiva, são termos que eu utilizo para classificar essas orações que têm a presença de pronome relativo. As defining são aquelas que oferecem informação essencial para você entender a oração completa. Se você tirar ela, você não vai entender a frase como um todo. Já as non-define são informações que não são essenciais. Você pode remover, você vai perder um pouquinho de informação, mas você não vai ficar sem entender o sentido. Olha os dois exemplos. Ele é o homem que escreveu o livro. Se eu tirar essa parte, escrever o livro, você vai ficar sem entender. Ele é o homem. Sim, que homem? Tá? No exemplo de baixo, the writer who lives in a mansion has published a book. O escritor que mora numa mansão publicou um livro. Nesse caso, se eu tirar aquele onde ele mora, que ele mora numa mansão, eu consigo entender a frase. Um homem publicou, o escritor publicou um livro. As orações non-defining, que são essas não restritivas, elas sempre aparecem em inglês entre vírgulas, tá bom? Como se fosse um aposto em língua portuguesa. No Enem, esses textos, esses pronomes relativos já apareceram, por exemplo, em anúncios. Esse aqui, ó, this is not who we are. Isso não é quem somos. No outro exemplo, use only what you need. Use apenas o que você precisa. Então, é interessante a gente observar a presença dos pronomes até mesmo nos textos ou nas postagens que aparecem quando a gente analisa uma interpretação textual, tá? Olha o exemplo desse post. A person who never made a mistake, never try anything new. Uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou alguma coisa nova. Esse who faz referência a pessoa. No outro exemplo, eu tenho o maior ingrediente em construir, né, em considerar um melhor amigo, é alguém cujas ações você respeita e que você pode confiar ou que você pode ser a si mesmo, que você pode se comportar como si mesmo. Eu tenho dois pronomes, ó. O pronome cujo, que faz referência de posse entre alguém e as suas ações, e tem o pronome que faz referência a alguém, que no caso é o amigo. Nesse exemplo, olha a palavrinha that, que faz referência a beautiful things, coisas bonitas, tá bom? E agora, no caso de exercício, normalmente esse tipo de conteúdo aparece como referência pronominal. Você analisar o pronome e observar a que ou a quem esse pronome faz referência. Nesse texto, no fragmento, cigarette smokers who. Who é um pronome que significa que e que você sabe que é usado para se referir à pessoa. Então, esse cigarette smokers faz referência a um tipo de pessoa. No caso, fumantes de cigarro.
fumantes de cigarro que estão tendo dificuldade em abandonar o vício, e aí você vê a continuação do texto, ok? Então, nesse caso, eu uso who porque eu estou me referindo a pessoas. Pessoal, na aula de hoje nós falamos dos relative pronouns, dos pronomes relativos, que são palavrinhas usadas para relacionar oração subordinada com oração principal. Hoje nós focamos nos usos. Até a próxima, fiquem bem e bye bye!